Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo, ou boa tarde, conforme aí o seu horário. Vamos, então, à nossa segunda aula de resolução de questões em Direito Penal, parte geral. Selecionei algumas perguntinhas para que nós possamos resolver. Procurei, obviamente, selecionar questões que tenham relação com os assuntos que nós já examinamos nas aulas de Direito Penal, parte geral. Evidente que, vez ou outra, dentro de alguma pergunta, em função de alguma alternativa, seja necessário acrescentarmos aí algumas informações que ainda não foram estudadas, que são assuntos que serão enfrentados mais adiante. Mas você vai perceber que, basicamente, o tema de cada uma dessas perguntas já foi examinado em nossas aulas. Bom, espero que tenham todos aí recebido o material, estejam com ele a postos. Se não, vamos acompanhar então. Mesmo quem não tem, pode pegar depois o material na área do aluno. De qualquer maneira, dá para a gente acompanhar. Vamos lá, pessoal, prestando bastante atenção. Vamos ver direitinho o enunciado da pergunta, não é? Como você tem que se portar numa prova. Leia o enunciado umas 2 ou 3 vezes e aí depois começa a verificar alternativa por alternativa. Não se esqueça nunca de um detalhe. Não se precipite assinalando logo a primeira alternativa que você já julga correta. Sempre leia todas, não é isso? Então vamos lá. Primeira perguntinha, separada para a aula de hoje de resolução de questões, é a seguinte. A pergunta que caiu em prova do Ministério Público, Rio Grande do Norte, 2004. Sobre o tema execução penal. Quantas das assertivas abaixo estão corretas? Então vamos lá. A matéria execução penal, nós veremos aí algumas assertivas e temos que indicar quantas estão corretas. Então vamos prestar bastante atenção em cada uma delas para a gente ver direitinho, tá bom? Vamos lá. Número 1. Admite-se a progressão de cumprimento, a progressão de regime de cumprimento de pena, ou a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, a número 1 está dizendo assim, ó, que é possível, em tese, progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos severo, e o detalhe final que é o importante, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Deixa eu já fazer um comentário a respeito dessa alternativa número 1. A LEP, a Lei de Execução Penal, autoriza expressamente que haja a chamada figura da execução provisória. Então, há previsão legal, a LEP autoriza a execução provisória. Muito bem. O quadro que subiu, viu? Vocês vão falar, nossa, o professor ficou baixinho. Não, levantaram o quadro aqui, viu? Enfim, a LEP autoriza a execução provisória. Legal. Só que nós podemos cogitar dessa medida, execução provisória, sob 2 perspectivas. A execução provisória, para facilitar, pro réu, e a execução provisória, pro societate. O que seria cada uma delas? Bom, a execução provisória pro réu é aquela que se dá na seguinte situação. O réu se encontra preso provisoriamente, por exemplo, uma prisão preventiva. O réu se encontra preso provisoriamente, já foi condenado e houve o trânsito em julgado para a acusação. Então, tenta figurar mentalmente essa situação. O réu está preso porque a prisão preventiva, por exemplo, é necessária. Já foi prolatada em favor dele uma sentença condenatória. E um detalhe importante, transitou em julgado para acusação, que isso significa que a pena imposta naquela sentença não poderá mais ser elevada. Se transitou em julgado para acusação, só existe recurso da defesa. E em recurso da defesa, a pena do réu não pode ser aumentada. Isso é matéria de processo penal que a gente vai estudar, a proibição da reformatio impeius. Muito bem. Então ele já foi condenado, está preso preventivamente e a pena não pode ser aumentada porque transitou em julgado para acusação. E mais, e o detalhe final. Já transcorreu tempo suficiente para benefícios. Benefícios de execução penal. Benefícios
de execução penal, como progressão, como livramento condicional, etc. Quer dizer, ele já está há tanto tempo preso, considerando o tamanho da pena que lhe foi aplicada, ele já teria obtido tempo suficiente, mais do que suficiente para medidas, benefícios durante a execução penal, por exemplo, progressão de regime. Então, essa seria a execução provisória pró-réu. E a pró-societate? Essa se daria na seguinte situação. Presta bastante atenção aqui, ó. O réu se encontra em liberdade, o réu se encontra solto. E a condenação já foi confirmada em grau de recurso. E a condenação já foi confirmada em grau de recurso. Bom, se ele está solto, mas olha o detalhe final, a condenação já foi confirmada em grau de recurso, significa o seguinte, que se não transitou em julgado ainda, pessoal, é porque ou a defesa interpôs recurso especial, ou ela interpôs recurso extraordinário, né? Ou ela interpôs o especial para o STJ ou o extraordinário para o Supremo. Então aí a ideia dessa execução provisória pró-societate seria, bom, como já houve uma condenação confirmada em grau de recurso, executa-se imediatamente a pena imposta, esta que foi confirmada em grau de recurso, enquanto se aguarda o julgamento do especial e do extraordinário. As duas formas de execução provisória eram possíveis até alguns anos atrás. O Supremo Tribunal Federal, a partir de um precedente de 2008, passou a admitir somente a primeira. Hoje, na leitura da jurisprudência do STF, só é possível a primeira, não se admite a segunda. Eu observo para você que essa orientação do Supremo passou a ser adotada a partir de 2008, tá legal? Foi através do habeas corpus 84.018, 84018. Mas o fato é o seguinte, né, foi a partir de 2008. Bom, na época, então, em que essa pergunta foi formulada, né, essa prova era do Rio Grande do Norte em 2004. As duas maneiras eram possíveis, hein? Hoje em dia ainda é possível execução provisória. 2012 é possível? É possível, mas só se admite essa execução provisória pró-réu. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu esse aspecto? Lá. Bom, vamos voltar então para aquela número 1. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Falsa ou verdadeira? Verdadeira, inclusive hoje, porque essa é a execução provisória pró-réu. Não é, ó, progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado. Então é em favor do réu. É possível ainda hoje. Número 2. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimentos próprio e adequado à sua condição pessoal. No caso dos estabelecimentos penais destinados a mulheres, deverá haver berçário, onde as condenadas possam amamentar seus filhos. Procede, é verdadeira essa afirmação. Muito bem, verdade, verdadeira, não é? Por força da legislação. Vamos lá para o número 3. A autoridade administrativa não poderá decretar o isolamento preventivo do apenado que cometer falta grave. Autoridade administrativa quem é? O diretor do estabelecimento penal. Diz aí, ele não poderá decretar o isolamento preventivo do apenado que cometer falta grave. Então a ideia é, o apenado comete uma falta grave, a autoridade preventivamente, como medida de cautela, o isola, o retira do convívio dos demais sentenciados. A única situação em que a autoridade pode retirar o sentenciado do convívio dos outros, ela própria isolando-o, a única situação em que isso é possível, é não por força de uma falta que ele comete, mas para acautelá-lo, para resguardar a própria segurança do preso. Por exemplo, você imagine que, não por conta de uma falta grave,
mas que se trata de um sentenciado que os demais detentos descobriram que foi condenado por crime sexual. A autoridade administrativa tem não só a possibilidade, mas o dever de isolá-lo, a fim de resguardar sua integridade física, corporal, até sua vida, conforme a situação. Muito bem. Agora, a medida de isolamento, retirada do preso, colocado em isolamento celular, essa depende de autorização do juiz, ou melhor, de ordem do juiz. Qual é o nome daquela medida gravosa? Já falamos em aula. Em que o juiz determina que o sentenciado fique recolhido em regime de isolamento celular. Chama-se regime disciplinar diferenciado, chama-se RDD. Tá bom? Então vamos lá. Número 3. A autoridade administrativa não poderá decretar o isolamento preventivo do apenado que cometer falta grave. Por cometer falta grave, não poderá mesmo. Então, tá certo. O entendimento é que não é possível só em favor dele, não como sanção. Número 4. Da decisão que obstar o seguimento do recurso de agravo, proferida pelo juízo da execução penal, caberá correição parcial. Então, decisão que obstar o seguimento do agravo, proferida pelo juízo da execução penal, caberá correição parcial. Bom, galera, aí toca um pouco, mais uma vez, aí tem tema de penal e de processo. Está escrito na lei de execução penal que das decisões proferidas em série de execução cabe agravo. Muito bem. O agravo, como a LEP diz, não possui rito. Por ausência de rito, por ausência de um rito expressamente determinado na legislação, entende-se que o agravo deve observar o rito do recurso em sentido estrito. De tal maneira que tudo o que for aplicável ao rese, por extensão, vale também para o agravo. Muito bem, então, focando no rese, e por extensão que concluirmos dele se estende ao agravo, qual é o recurso cabível quando do indeferimento do rese? O CPP determina o seguinte: do indeferimento do rese pelo juiz de primeira instância, pelo órgão ACO, cabe carta testemunhável. Carta testemunhável. Portanto, qual é a conclusão que nós chegamos? Do indeferimento do rese pelo juiz de primeira instância, diz o CPP, cabe carta testemunhável. Portanto, o mesmo se aplica para o agravo em execução. Está escrito ali, da decisão que obstar o seguimento do recurso de agravo, caberá correição parcial. Certo ou errado? Errado, falsa, né? Essa é falsa, errada, enfim. Muito bem. Número 5. Configura a hipótese de saída temporária, o falecimento ou doença grave de irmão. Galera, essa, não sei se você lembra, a gente chegou a comentar quando comparávamos os regimes, as regras de cada um dos regimes penitenciários, fechado, semiaberto e aberto. E aí nós analisamos em cada um desses regimes qual é a possibilidade de autorização de saída que o condenado possui. E aí eu disse a vocês, tentei até te dar um macete, será que você lembra desse macete? Eu disse a vocês assim, existem 2 tipos de autorização de saída. Uma se chama permissão de saída e a outra saída temporária. Vocês estão lembrados? Permissão de saída e saída temporária. Naquela alternativa fala-se em saída temporária. Aliás, eu vou ser sincero para vocês, eu escolhi essa pergunta justamente por causa desse item, né? Mesmo sabendo que a gente ia ter que recordar alguns assuntos que não foram examinados ainda, mas é que eu queria ver se você lembrava disso aqui. Saída temporária e permissão de saída. Não é? São as 2 modalidades de autorização de saída. Eu falei para você, se você lembrar do macetezinho, você vai matar toda e qualquer pergunta a respeito. E aí eu disse, uma delas funcionava como prêmio e a outra era reservada para situações de emergência. Vocês lembraram disso? Qual que era a emergência? De cima ou de baixo? De baixo, PS. Esse era o macete, PS. Permissão de saída, situações de emergência, como, por exemplo, tratamento ou atendimento hospitalar
ou ainda, luto na família. Isso é uma situação de emergência. A saída temporária, ela é, aspas, o prêmio. O prêmio. É reservada, portanto, para situações em que o juiz da execução verifica que o sentenciado tem o necessário merecimento e permite que ele saia do estabelecimento por até 7 dias. Pode permitir ainda, através da saída temporária, que ele receba autorização para sair do estabelecimento e estudar. Enfim. Voltando então para aquele último item, configura a hipótese de saída temporária o falecimento ou doença grave de irmão. Galera, saída temporária é o prêmio ou é a emergência? É o prêmio. Portanto, de cara, já dá para a gente perceber que essa está errada. Tá legal? Então, se eu não errei na conta, nós temos 3 verdadeiras e 2 erradas. Não é? Isso. Muito bem. Vamos agora para a próxima alternativa, tá bom? Ó, aí deu resposta B, né? Deixa eu só ver aí por que deu resposta B. A alternativa 1 está correta, tem a súmula, a alternativa 2 também. A alternativa 3 está errada porque o artigo 60 da LEP perfeito. Só um detalhe para eu te falar um pouquinho com relação a isso. É que esse artigo 60 da LEP já foi considerado, depois que houve a mudança na LEP, criando o RDD, já foi considerado como tacitamente revogado. Tá legal? Então, realmente existe essa discussão. Vamos lá. A afirmação 4 está equivocada, enfim, essa já passou, e a afirmação 5, porque as hipóteses são de permissão de saída, isso é o que nós acabamos de ver e não de saída temporária. Então, só lembra desse detalhe aí do artigo 60 da LEP. Né? Depois que houve a mudança foi em 2003, né? A inclusão do RDD na LEP foi em 2003, surgiu esse entendimento reconhecido por parte da jurisprudência da revogação tácita. Vamos lá. Magistratura do Paraná, 2006. Bom, lógico que aí o recentemente você desconsidera, não é? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou várias súmulas relacionadas ao regime de execução de pena. É verdade, em outubro de 2006, o Supremo editou mais de 100 súmulas, não é? Dessas 100, lógico, não todas eram de direito penal e processo penal. Algumas aí eram e muito importantes. Não é? Mais de 100, mas enfim, em várias áreas, vários ramos do direito. Então, editou várias súmulas relacionadas ao regime de execução de pena. Entre estas, destacam-se as seguintes, exceto. Bom, essa é só uma das maneiras que o examinador redige, e isso é algo que eu falo bastante em sala de aula. Se eu não falei ainda, você ainda já está percebendo aqui. Aliás, acho que na primeira aula eu devo ter falado disso. Né? Como é que é a pergunta de primeira fase como regra? Ou é texto legal, e aí o examinador tem que tomar o cuidado para não colocar um texto legal que seja objeto de controvérsia, não é? Aquela pergunta é de 2004, a controvérsia ainda não estava efetivamente instalada. A alteração do RDD foi em dezembro de 2003, né? Depois é que acabou surgindo e aí a dúvida nos tribunais. Mas ou é texto de lei ou é súmula de tribunal superior. E aí o examinador diz assim, ó, assinale dentre as alternativas aquela que não consta em súmula de tribunal superior, ou como aqui, que não é súmula do Supremo relacionada a esse ou aquele tema. Tem que estudar súmulas de tribunais superiores, tá bom? Você está vendo aqui, né? Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nessas súmulas. Algumas a gente já falou em sala de aula, não é? A respeito de alguns dos temas que foram estudados. Veja essa letra A. Vamos ler em conjunto e verifica para mim, é súmula ou não é do Supremo? A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. E aí, vocês lembraram? A gente falou disso em sala de aula. Nós estudamos, durante as aulas de penal geral, entre os temas que foram aqui propostos, as regras para fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Eu até elaborei uma tabelinha para vocês. Uma tabelinha que, entre outras coisas, revelava quais são os detalhes fundamentais que o juiz tem que levar em conta nessa decisão. Se a pena é de reclusão ou de detenção, se o indivíduo é reincidente ou não é reincidente, a quantidade de pena imposta, mas aí nas legendas, lembra que esse quadrinho tinha legenda? Nas legendas eu indiquei para vocês algumas coisas importantes. Por exemplo,
que a gravidade, a opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do crime não era a motivação idônea para a aplicação de um regime mais rigoroso do que aquele previsto em lei. E indiquei para vocês o fundamento, súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula do STF. Então, a letrinha A é uma súmula do Supremo. E, inclusive, faz parte desse conjunto de súmulas de 2006. Tá legal? Vamos lá? Letra B de bola agora. Não impede a progressão de regime de execução de pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu encontrar-se em prisão especial. Não impede a progressão de regime, fixada em sentença transitada em julgado, o fato de o réu encontrar-se em prisão especial. Bom, essa nós não examinamos. E aí, você tem lembrança? É súmula ou não é? Salvo engano, é a súmula de número 716 do Supremo. Não lembro ao certo agora o número. Vamos para a letra C de casa. Não se admite, olha lá, não se admite a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. E aí, hein? Não cabe a progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos severo antes de sentença condenatória transitada em julgado. Está estranhando aí, não está ou não? Ó, não cabe progressão ou regime menos severo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Será que não cabe mesmo? Não é? Isso daí não seria a progressão de regime pró-réu, que está dizendo que não cabe? Vamos para a letra D de dado. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige, e ficou faltando o finalzinho? Motivação idônea. Aí sim. Perfeito. Olha lá. Olha, às vezes está dando defeitozinho aí. Exige, aí some, aí aparece. Exige motivação idônea. Essa também nós falamos, né? Aliás, você lembra o que é motivação idônea? Também é a súmula do Supremo. Lembra o que é motivação idônea? O que o Supremo considera? O que nós podemos considerar como motivação idônea? Para o juiz falar assim, não, aqui a lei indica, a princípio, o regime aberto. Mas nesse caso se justifica o semiaberto. Nesse caso se justifica, sei lá, o fechado. O que era a motivação idônea? Eu ditei para vocês aí no seu caderno. As circunstâncias judiciais devem ser desfavoráveis. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Essa é a motivação idônea. É como se o Supremo dissesse, tem que olhar o caso concreto. No caso concreto tem que ter algum motivo que justifique essa solução mais rigorosa. Não adianta o juiz ter uma opinião de que a lei está errada, devia ser pior, então ele vai piorar porque ele acha que a lei está errada. Não. O Supremo diz assim, ó, tem que olhar para o caso concreto e encontrar nele dados, e obviamente fundamentando, dados que justifiquem essa solução mais rigorosa. E aí é que vem a ideia da motivação e motivação idônea. Não é qualquer motivação. Bom, vamos lá, né? Agora para o finalzinho, para a resposta. Resposta a C, né? As outras estão nas súmulas 718, 717, 719 do Supremo. Né? A alternativa C diz exatamente o contrário, na verdade o contrário da súmula 716. Não é como a gente tinha visto, né? Execução provisória pro réu é possível. Vamos lá? Número 3, MP do Paraná 2004. Vamos, assinale a alternativa correta. Essa história de assinar a alternativa correta é perigoso, a gente tem que ler toda a alternativa. Então vamos lá? Vamos da primeira à última, lendo toda. Agora eu não vou te ajudar tanto assim não. Agora a gente vai ler e você tenta captar. Tenta não olhar aí a resposta. Se vocês têm a resposta já no material? Tenta não olhar, né, a resposta. Ah, professor, já olhei. Bom, aí não vai adiantar muito. Precisava dar um material sem o gabarito para vocês, né? E depois da aula, aí vocês acessavam o gabarito, né? Tinha que fazer assim, vou sugerir isso. Não é? Vocês pegam o material para aula sem gabarito. A aula foi dada, aí você acessa o material com gabarito, senão perde a graça. Pô. Muito bem. A Constituição Federal Brasileira não admite, em caso algum, a cominação da pena de morte. Isso aí é a pergunta dada, né? Pelo menos essa alternativa. Está certo isso? Não está, né? Porque foi muito categórico. Falou, a Constituição brasileira não admite, em caso algum. Qual é a situação em que a nossa Constituição autoriza a imposição da pena capital? Quando houver guerra declarada. Eu comentei com vocês em sala de aula. Tem ainda um detalhe, hein? Tem ainda um detalhe, que o detalhe é o Código Penal Militar, o CPM, tipifica crimes militares em tempo de guerra,
pune muitos deles com a morte e estabelece como deve ser executada a pena de morte. Como é que é mesmo isso? Fuzilamento. Fuzilamento. Beleza, então quem está estudando, quem se lembra, tal, acho que essa letra A aí não teria nenhum problema, nenhuma dificuldade. Letra B de bola. No entendimento do STJ, após observado o critério trifásico, o magistrado não pode fixar a pena em quantum inferior ao mínimo legal. Essa letra B é maldosa. Bom, deixa eu contar uma coisinha para vocês sobre critério trifásico. A letra B é maldosa, porque tem mesmo uma súmula do STJ que parece que diz isso, mas não é bem assim. O critério trifásico será estudado nas nossas aulas em breve. Mas vamos antecipar essa informação, que eu imagino é uma noção básica que todos certamente recordarão, se é que já não a dominam. Nas 3 fases de dosimetria da pena, nós sabemos que, em primeiro lugar, o juiz fixa a chamada pena base e, para isso, se utiliza das circunstâncias judiciais. Lembrou? Muito bem. Depois, o magistrado, uma vez determinada a pena base, parte em busca da pena provisória. Para tanto, leva em conta as agravantes e atenuantes. Muito bem. Nessas duas primeiras fases, o juiz está adstrito. O juiz está adstrito aos limites abstratos. O que são os limites abstratos? Ora, o mínimo e o máximo. O STJ, inclusive, tem uma súmula, é a súmula 231, que confirma essa limitação. Particularmente, a súmula 231 diz que a incidência de circunstância atenuante não pode gerar a aplicação de uma pena inferior ao mínimo legal. Mas esta súmula se refere especificamente à segunda fase. Notadamente, analisa se uma atenuante pode gerar pena abaixo do mínimo e o STJ diz não. Agora, o que ninguém discute é que na terceira fase, a de imposição da pena definitiva, aquela em que se levam em conta as causas de aumento e causas de diminuição, aqui é indiscutível. É lógico que a pena pode ser imposta ou abaixo do mínimo, se houver causa de diminuição, até por uma questão matemática, ou acima do máximo, se houver causa de aumento. Então, aqui é indiscutível. Então, vamos voltar para aquela letra B? Com essa informação, vê se a letra B ficou mais clara. No entendimento do STJ, bom, qual é o entendimento do STJ a respeito desse assunto? É que uma atenuante não pode gerar uma pena abaixo do mínimo. Atenuante em que fase entra? Na segunda fase. No entendimento do STJ, olha só, após observado o critério trifásico, o magistrado não pode fixar a pena enquanto inferior ao mínimo legal? Onde está o erro aqui? O erro está no após observado o critério trifásico. O correto seria dizer, no entendimento do STJ, na segunda fase da dosimetria, não depois do trifásico, durante ele, na segunda fase especificamente, não pode o magistrado fixar a pena enquanto inferior ao mínimo legal. Tá bom? Letra C. As circunstâncias atenuantes não se aplicam para o agente que não tenha concorrido com consciência e vontade para a sua caracterização. Deixa eu só ver. Letra D, só para ver se numa explicação dá para matar as duas. No concurso... Não. Esquece. É outra coisa. Então, letra C. As circunstâncias atenuantes não se aplicam para o agente que não tenha concorrido com consciência e vontade para a sua caracterização. Não sei se você vai lembrar disso, a resposta está no artigo 30 do Código Penal. O que diz o artigo 30 do CP? Ele fala sobre a comunicabilidade das circunstâncias. Comunicabilidade das circunstâncias. Quais são as circunstâncias comunicáveis? Então, CP, artigo 30, tema, comunicabilidade das
circunstâncias. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, ele separa, não é? Aquela velha distinção entre elementares, para elas há uma regrinha diferente. As elementares sempre se comunicam, independente da sua natureza, desde que conhecidas, né? Lógico. Mas, enfim, não nos preocupemos com elas exatamente agora. E as circunstâncias? Como funciona quanto a estas? As circunstâncias se comunicam se objetivas, se tiverem caráter objetivo. E, aí vem o acréscimo da doutrina. Se comunicam se tiverem caráter objetivo e ingressarem no dolo do agente, no dolo do concorrente, no dolo do comparsa, ou seja, ele tem que ter conhecimento a respeito, tem que ingressar no dolo, ou no mínimo ser uma situação previsível. Não pode haver responsabilidade objetiva, né? Uma comunicabilidade automática, isso não. Se comunicam, se objetivas e, de uma forma bem ampla, que a gente vai detalhar no momento certo, e se ingressarem no dolo do concorrente. Bom, recapitulamos o que diz a lei, a regra abstrata, verificamos agora a letrinha C. As atenuantes, diz a letrinha C, não se aplicam para o agente, não se aplicam. Ainda colocar 2 nãos ainda é para. Você imagina um candidato, já respondeu 70 perguntas, ainda vem uma dessa, né? O examinador, legal. As circunstâncias não se aplicam para o agente que não tenha concorrido com consciência e vontade para sua caracterização. Bom, isso é verdade. Porque elas só se aplicarão se ele concorreu com consciência e vontade. É preciso que tenha havido o dolo, que essa circunstância tenha ingressado no dolo do agente. Só faltou lembrar aí que essa circunstância tem que ser objetiva. Mas, enfim, vejamos a letra D. No concurso entre atenuantes e agravantes, devem preponderar as de caráter objetivo. Concurso entre agravantes e atenuantes devem preponderar as de caráter objetivo. É isso mesmo? Você está lembrado? Lembra da regra legal? Não. Como é que funciona essa história, hein? Concurso entre atenuantes e agravantes prepondera de caráter objetivo? Eu já vou te antecipar um macetezinho que a gente sempre lembra em sala de aula. O artigo 67 do Código Penal trata das circunstâncias preponderantes. Então ele diz, o Código diz quais são as circunstâncias que devem preponderar no conflito entre agravantes e atenuantes. O macete é... Lembra daquela banda de rock da década de 80? Ou não lembra? RPM? Reincidência, personalidade e motivos. Estas são as circunstâncias preponderantes. Reincidência, personalidade e motivos. Estas, se você parar para pensar, tem que natureza? Objetivas ou subjetivas? Galera, o motivo do crime, a personalidade do agente, a reincidência, isso tem que natureza? Ob ou sub? Subjetiva, né? São circunstâncias subjetivas. Bom, beleza. Recordamos a regra abstrata. Vamos para a letrinha D. No concurso entre agravantes e atenuantes, devem preponderar as de caráter objetivo. Está certo isso? Preponderam as de caráter objetivo? Não, preponderam o RPM, que tem caráter subjetivo. Beleza, tem mais alternativa aí? Letra E. Vamos lá. Bom, já até apareceu ali, mas tudo bem, acontece, né? Eu vou conversar lá com o pessoal para a gente não estragar a surpresa, né? Senão fica muito sem graça. O reincidente condenado ao cumprimento de pena de detenção não pode iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Era a coisa mais fácil, era você apontar essa, né? Só, professor, mas não tem uma aí que o senhor falou, está certo? Não, está certo, estaria certo, se o examinador tivesse colocado o quê? Aquela das circunstâncias. Para a circunstância ser comunicável, não basta que ela ingresse no dolo, é preciso que ela seja
objetiva. É o que eu te falei, não é? Então você tem que ler todas. Tem uma que te parece assim, bom, sob uma ótica está certo, embora não esteja completo. Aí depois você vê outra que está claramente certa. Você lembra disso aqui que a gente viu em sala de aula? Ó? O reincidente condenado a cumprir de pena em detenção não pode iniciá-la em regime fechado. Não pode mesmo. Pena de detenção só se inicia em regime aberto ou semiaberto. Agora, não se esqueça, mas este indivíduo que começou a cumprir a pena de detenção em regime aberto ou semiaberto, pode, num determinado momento, cumpri-la em regime fechado? Sim ou não? Sim. Se houver a chamada regressão. Tá bom? Então, se a pena é de detenção e o indivíduo, porventura, se encontra em regime fechado, é porque obrigatoriamente houve regressão de regime. Ou, se não foi o caso, há uma ilegalidade, que pode ser sanável por habeas corpus. Beleza? Fechou? Bom, aí já tinha mostrado para a gente a resposta, né? O artigo 33 caput, etc., pena de detenção, enfim. Na verdade, pelo menos o comentário não estragou toda a brincadeira, porque a gente conseguiu verificar o fundamento de cada uma das alternativas acima, não é? Número 4, exame da OAB 2008. Deixa eu só dar uma olhadinha no tempo, a gente tem mais 10 minutinhos, que eu queria verificar o acórdão também com vocês. Então vamos fazer assim, pula para a jurisprudência, acho que está no final do material. Aí a gente vai para o acórdão, se der tempo de examinar o acórdão, creio que dê, aí a gente volta para essa pergunta. Muito bem. Vamos lá, beleza. Um pouquinho mais para cima. Aí. Galera, é um acórdão, esse que foi selecionado, reflete a atual orientação, tanto do STJ quanto do Supremo. Esse acórdão é do Superior Tribunal de Justiça, mas é tranquila hoje essa como orientação dos nossos tribunais superiores. Se algum tribunal estadual, algum TJ ou algum TRF, algum tribunal regional, não observar esses critérios que aí figuram, você pode ter certeza, caberá a impetração de habeas corpus, como coube aqui, como houve nesse caso. Foi um HC impetrado ao STJ, que concedeu a ordem e garantiu o benefício para o sentenciado. Qual é o tema mesmo? Vamos lá? Ó, progressão de regime. A ausência de vaga em estabelecimento adequado, prisão domiciliar. Então vamos ler um pouquinho. Ó. A turma concedeu a ordem para que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que surja vaga em estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime aberto. Isso por quê? Apesar de existir casa de albergado no Estado-membro, faltam vagas para atender todos os presos que têm direito ao regime aberto. Além disso, ante a inexistência de vagas para o cumprimento de pena no regime semiaberto, os presos com o direito de cumprimento de pena nesse regime foram alojados nas casas de albergado, nas quais foram colocadas barreiras para evitar fugas. Esse é um aspecto interessante do julgado que eu vou comentar. Tais como portões, grades, cadeados, galerias e guardas. Assim, a administração penitenciária passou a tratar igualmente presos com direito a regime de cumprimento de pena distintos, submetendo aqueles com direito ao regime aberto a tratamento mais gravoso. Nesse contexto, a turma entendeu que o cumprimento de pena em aberto naquelas condições ofende princípios constitucionais, tal como a dignidade humana, a humanidade da pena e a individualização da pena. Ademais, as condições em que se encontram as casas de albergado mostram inobservância dos princípios da autodisciplina e senso de responsabilidade do preso, basilares do cumprimento de pena em regime aberto. Esse acórdão é bem recente, né? 2 de fevereiro de 2012, acórdão da 6ª turma, relatado pela eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura, mas que tem um perfil bastante liberal, né? A ministra Maria Tereza, ela vem da academia, não é uma professora e tal, então tem esse perfil bem liberal. Costuma decidir assim, mas de qualquer maneira, essa não é uma orientação isolada, como eu disse, é uma orientação consolidada, STJ Supremo. Que aspectos interessantes a gente pode destacar do julgado? Bom, primeiro aspecto, a regra básica. Se não há vaga em estabelecimento adequado, não pode o sentenciado ser recolhido em regime mais gravoso. Essa é a regra básica.
Se não há vaga em estabelecimento adequado, o sentenciado não pode ser recolhido em regime mais gravoso. Na década de 1990 até o comecinho dos anos 2000, a orientação do Supremo Tribunal Federal era de que não tinha problema. Ah, não tem ainda vaga no regime aberto, porque não tem casa do albergado? Aguarda na colônia penal, que é o semiaberto. Ou não tem vaga no semiaberto, embora ele tenha obtido tempo para progressão? Aguarda no regime fechado, fica esperando na penitenciária abrir vaga. Era assim a jurisprudência dos nossos tribunais, notadamente do Supremo. A STJ já era mais liberal nesse sentido. O Supremo já tinha essa visão mais rigorosa a respeito, digamos assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia está pacificado. Não tem vaga, ele não pode sofrer, ele sentenciado não pode sofrer as consequências da inércia do Estado. Legal. E quando esse regime adequado é o regime aberto? E não há vaga nesse regime aberto. Aí esse acórdão demonstra que como que tentaram improvisar uma situação, né, para resolver. Tá. Não tem vaga em regime aberto, o que fazer? Transfere-se o indivíduo ao chamado regime albergue domiciliar, ou simplesmente regime domiciliar. Em suma, ele fica em casa, em vez de ficar na casa do albergado. E como se cumpre a pena em regime aberto? Que esse é uma outra faceta que esse julgado permite que nós recordemos. O regime aberto, comentei em sala de aula quando nós comparávamos cada um dele, fechado, semiaberto e aberto. O regime aberto, ele tem como característica, né, que o preso fica na casa do albergado durante a noite e aos finais de semana, e durante o dia, nos dias de semana, nos dias úteis, ele sai para trabalhar. Trabalha onde? Onde ele conseguir emprego. E a casa do albergado em si? E eu falei para vocês em aula, a casa do albergado não pode ser uma mini penitenciária. A LEP é categórica ao dizer, a casa do albergado não pode ter barreiras físicas contra a fuga. Está escrito na LEP. Não pode ter grade, não pode ter, não é, aquela vigilância que tem uma colônia, ou, pior ainda, aquela de que é dotada uma penitenciária. Então, não pode ser uma mini penitenciária. Tem que ser um local em que não existam barreiras físicas contra a fuga do indivíduo, baseado, como disse aí o acórdão, no senso de responsabilidade e na autodisciplina do sentenciado. Então não adianta improvisar, né? Coloca lá todo mundo, tá? Não tem vaga, tem casa albergado, então se precisa colocar gente ali, então vai, já coloca, enche, coloca a grade, etc. Não adianta, porque aí, já disse o STJ, isso contraria a natureza do regime aberto. Não adianta tentar dar essa contornada. Muito bem, obrigado. A gente consegue ir lá para aquela da OAB agora? Para aquela perguntinha? Legal, vamos lá. Acho que a gente tem 5 minutos, dá tempo então. OAB, número 4. Beleza. 4, essa mesmo. Show de bola, rapidinho, show. Obrigado. Vamos lá, exame do OAB, galera. De acordo com a lei de execução penal, assinale a alternativa correta. Beleza. Vamos embora então. Letra A. Vamos só enxergar a letra A inteirinha. Será que cabe? Coube. Aquele que cumpre pena no regime semiaberto e preenche os requisitos objetivo e subjetivo para progressão, tem direito de progredir para o regime aberto, mesmo que esteja desempregado e sem proposta de trabalho. Bom, detalhe. Bom, vamos ver todas, vai. Tenta não olhar a resposta, vai. Faz um esforcinho aí. Letra D de dado, aliás, B de bola, perdão. O detento que cumpre pena em regime fechado pode obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta no caso de falecimento de companheira, por exemplo. Lembra não? Lembrou ou não? Ó, não vou te falar, mas quero só te dar os detalhezinhos. Ó. Ele está no regime fechado. Ele vai obter permissão para sair. Não usou um nome técnico, né? Mas quase usou. Permissão para sair. Lembra? Permissão de saída. Permissão de saída, PS. PS que te lembra? Emergência. Tem escolta. No caso de falecimento, óbito. Tá? Bom, enfim. Vamos ver se você soube deduzir. Letra C. O recolhimento de beneficiário de regime aberto em residência particular não é admitido quando se tratar de condenado acometido de doença grave. Quer dizer, então está dizendo assim, o indivíduo está no regime aberto, tem uma doença grave, e aí diz, nesse caso ele não pode sair da casa do albergado e ficar
numa residência particular. Se ele ficasse numa residência particular, o que surgiria? O regime albergue domiciliar. Pode ou não pode? Bom, a resposta está na LEP, está no artigo 117. Vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver as outras. Letra D. O condenado que cumpre pena em regime fechado, está no fechado, pode obter autorização... Opa, letra D de dado. Legal, encaixou. O condenado que cumpre pena em regime fechado pode obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, no caso de visita à família. Lembra dessa letra D? Também escolhi porque tem a ver com aquele tema lá que eu falei para você do macetinho, né? Então aí está falando, ele está no fechado, está dizendo que ele pode obter saída temporária sem vigilância para visitar a família. Bom, realmente a saída temporária é sem vigilância e pode se dar para visita à família. Só tem um detalhe. Eu até comentei com vocês em aula. Falei, pessoal, primeira coisa que o sentenciado pede, quando progride do fechado para o semiaberto, o que é? Não tenha dúvida. O preso chama de saidinha. Vou pedir a saidinha para o juiz. E o que eles chamam lá no ambiente carcerário de saidinha é a saída temporária. E eu disse a vocês, nada mais natural. O indivíduo estava numa penitenciária, agora a lei dá o direito dele sair uma semana. É um anseio de liberdade do cidadão. Também não dá para criticar o fato dele chegar e no dia seguinte já pedir. Mas se eu te coloquei essa situação, o que você deduz dela? Então, não cabia antes. No regime fechado, não cabe saída temporária. Bom, me empolguei. Letra... Tem mais aí? Tem mais alternativa? Não? Acabou? Letrinha D? Então vamos lá. Agora é só ler a resposta. Resposta, B de bola. A alternativa está perfeitamente em consonância com 120, primeiro da LEP. E aí, por que as outras estão erradas? O enunciado A está errado porque o 114.1 da LEP exige prova de que o progredido... Lembra aquela história da progressão para o regime aberto? No regime aberto, o trabalho é pressuposto. Né? Então, tem que se comprovar essa proposta de emprego ou que há emprego. Né? E aí a gente até sabe um pouquinho que, às vezes, essas propostas de emprego são um pouquinho exageradas e, às vezes, não muito confiáveis. Né? A gente, no MP, inclusive, quando suspeita, pede para expedir mandado para o oficial de justiça fazer a constatação. Vai lá o oficial de justiça ver se realmente existe aquele estabelecimento e se realmente essa pessoa tem proposta de emprego. Né? Isso é uma coisa importante aí para vocês, promotores e juízes da execução, fiscalizarem. Não é? Porque como tem essa exigência da LEP, então sempre chega lá uma proposta de emprego. Sempre tem. Enfim, tudo bem que a gente vive uma fase boa no Brasil, né? Mas a gente sabe que já é difícil conseguir emprego para quem tem ficha limpa. Mas vamos lá. Então a letra A está errada por isso, a assertiva C está errada porque é possível prisão domiciliar ao preso em doença grave, a alternativa D está equivocada porque, enfim, aí eu já acabei estragando a graça. Né? Porque o preso em regime fechado não tem direito à saída temporária sem escolta. Beleza? Tranquilo? Galera, estourei um pouquinho o tempo, desculpe. Né? Volto ainda hoje para a gente continuar estudando. Mas hoje o processo penal, né? Nas duas últimas aulas, então, estarei de volta. Obrigado, boas aulas, até lá. Tchau.